Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast O Poder das Mãos Dadas, um podcast que discute como as mulheres de meia idade de Curitiba encontraram no empreendedorismo uma fonte de empoderamento. Nosso bate-papo de hoje é com a empreendedora da queijaria profana, Maristela Dalalasta. Oi, Maristela. Oi, gente, tudo bem? Fernanda, Carol, prazer estar aqui, meninas. E a economista Fernanda Meneghini. Oi, Fernanda. Oi, gente, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. E eu sou a Caroline Giotti e vou guiar esse diálogo. Vem com a gente! A terceira história que a gente traz hoje, para o podcast é da empreendedora curitibana Maristela Dalalasta, de 47 anos. Agora 48 já. 48, que já trabalhou com publicidade, Mari? Isso. Por 25 anos. E desde então, investiu nos seus dons culinários, que sempre serviram para ajudá-la nas contas do fim do mês. Durante a sua carreira de publicitária, ela também começou a vender produtos como pimentas, farofas de soja e ovos de galinha. Além disso, a empreendedora já chegou a atuar na coordenação de redes sociais e executou a representação comercial de vários veículos, incluindo o Spotify, em 2014, que acabava de chegar ao Brasil. Mari? Conta um pouquinho pra gente dessa atuação. Exatamente, gente. E até falando da gente estar fazendo um podcast, gravando, estar participando desse podcast, pensar que eu já tive lá atrás, na outra ponta da esfera ali, Sim. É muito legal, parabenizar pelo empreendedorismo, e pela atitude dessa valorização, dos empreendedores, de nós mulheres empreendedoras. A minha vida sempre foi assim, o amor à cozinha sempre foi presente, Mesmo atuando ali durante 25 anos na publicidade, nunca neguei o meu amor pela cozinha. Sempre tive os dois pés ali e sempre me socorreu várias vezes que a conta do mês não fechava, Mas até então, do universo dos queijos, eu nunca tinha pensado em fazer, Foi uma coisa que surgiu, mas não surgiu além do nada, Visto que eu já tinha um amor pela cozinha e pela comida, pelo fator da comida trazer as pessoas para perto e você conseguir passar a tua energia, E tudo mais. Com certeza. Bom, com a chegada da pandemia, a Maristela Dalalasta, ela focou cada vez mais nessas atividades gastronômicas, tendo diversas ideias criativas na cozinha e sempre divulgou em suas redes sociais. Depois de diversos obstáculos em seu caminho, ela, que é fã de Caetano Veloso e Gal Costa, inspirada na música Vaca Profana, fundou a queijaria Vaca Profana, localizada no bairro Santa Felicidade, na capital paranaense. Entre exaustivos turnos de trabalho, chegando a produzir queijos de madrugada, a empreendedora se apaixonou pelo processo e hoje se sente realizada. Maristela conta que ainda pretende ser a Flora Madalosso dos queijos, pois se inspira no árduo trabalho que esta mulher visionária teve há quase 60 anos. Bom, Maristela, um prazer, estar aqui com você hoje. Me conta um pouquinho mais de como que foi essa história, por que você decidiu empreender? Então, como eu disse, sempre me salvou a parte gastronômica ali no decorrer da minha vida, mas em 2020, na pandemia, veio o baque mais forte, Assim como para mim e milhares de brasileiros, E eu tive que novamente achar o plano B, a alternativa para complementar a renda ali de pagar, aluguel e comida, coisas básicas, necessidades básicas. Só que eu nunca tinha pensado em fazer o queijo. Daí, em 1º de julho de 2020, eu estava na casa da minha filha e eu falei, eu acho que eu vou fazer um queijo amanhã. E desse queijo eu nunca mais parei. Então foi uma história assim que veio, já tinha os outros produtos que eu usava derivados de leite, As minhas colônias de kefir estavam enormes, eu não sabia onde enfiar tanto kefir, falando português claro. E eu falei, vou fazer um queijo porque eu tenho que dar um jeito, uma utilidade para esses probióticos, E foi esse queijo. E dali então nasceu uma paixão, assim, sabe? E daí continuei ainda com publicidade, fazia os turnos de madrugada, fazendo os queijos, Preenchendo uma planilha de relatório do Spotify e fazendo um pedido de queijo, tudo ao mesmo tempo, Até eu optar por ficar realmente só com o universo dos queijos. Muito legal. E, a Fernanda, qual que é o seu ponto de vista econômico sobre essa ascensão, das empreendedoras no ramo da culinária como uma fonte de sustento e de empoderamento?
Então, primeiro eu queria ressaltar que, historicamente, o nosso país já é um país que incentiva o empreendedorismo. Então, isso já é um fator muito positivo aqui, falando de Brasil. Sim. O segundo ponto, o que a gente viu no contexto pandêmico? Primeiro que a gente nunca viveu a pandemia do jeito que a gente viveu. Verdade. Meu Deus, não sei vocês, você não aguentava mais usar máscara, não Nossa, aguentava sim. mais ficar trancada dentro de casa. Então, a gente viveu um ambiente onde as mães tiveram que trazer os seus filhos para dentro de casa, trabalhar para a empresa e ter uma série de coisas. E dentro disso, obviamente, a gente teve uma série de questões econômicas. Aumentou o desemprego, muitas pessoas ficaram desempregadas. Isso afeta as empresas. Por quê? Quando tem gente desempregada, ou seja, tem menos renda disponível no mercado. Sim, Então, se tem menos pessoas com dinheiro, menos pessoas estão comprando dos negócios. claro. E aí vai vindo esse efeito cascata. Então, a saída que muitas pessoas tiveram em virtude de terem ficado desempregadas foi ir para o ramo do empreendedorismo. E isso, vamos falando assim, até um termo mais informal, veio a calhar com o Brasil, porque o povo brasileiro não existe nunca. Nós somos muito criativos. Se você for ver o cenário, se você for comparar com outros países, nós somos muito criativos. Enquanto, até mesmo comparando assim, com países mais ricos, eles tiveram auxílios altíssimos do governo, entre outras coisas, não quero entrar aqui no mérito do governo, Sim. mas falando assim de criatividade, a gente dá um show de criatividade. E foi isso que a gente viu acontecendo com o Brasil. E isso foi linkado com a questão da pandemia. Aí também, agora, a gente já está vivendo uma outra fase pós-pandêmica. Porque o que acontece? Ali no início da pandemia, ali no começo, na metade, as mulheres tiveram que se revezar com casa, emprego, daí abrir o negócio, se revezar com o negócio. Então, a coisa ainda estava meio que gatinhando porque a economia não estava se recuperando ainda. Sim. Hoje já é diferente. Hoje já estamos numa nova estação onde a economia já está se recuperando, não somente do Brasil, mas a economia mundial. Então, o mercado ele já começou a se aquecer. Então, a tendência é as vendas aumentarem. Vamos falar de Paraná. O PIB já está quase acima do dobro da média nacional dos estados brasileiros. Então, o cenário está muito propício para empreender. Então, eu acredito muito que quem trabalhou com seriedade durante a pandemia Agora tá vai colhendo os colher frutos. muitos frutos agora. Já colheu, mas Sim. vai colher muito mais e eu torço para que a sobrecarga que veio com a mulher, devo deixar quem tem autoridade aqui para falar, porque veio uma sobrecarga sobre a mulher também, Sim. dentro desse contexto. Então, eu acredito que agora nós estamos numa estação onde essa sobrecarga que veio sobre a mulher vai começar a diminuir um pouquinho e as coisas vão ficar mais leves. Certo. A gente fez um levantamento, né, a equipe da produção do podcast, e a gente levantou informações do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. E o número de mulheres empreendedoras no ramo da culinária, né, da gastronomia em Curitiba, é um total de 158 empreendedoras. E pensando nisso, né, como a gente trouxe aqui, né, uma protagonista desse recorte aqui em Curitiba, gostaria de saber um pouco mais, Maristela, quais foram os desafios, né, quais são os desafios e obstáculos nessa jornada de trabalho? Sim, é desafio grande. Teve um lado positivo pensando pelo período da pandemia, porque vou falar do meu segmento, né, de queijos, né? Teve uma valorização muito grande do artesanal, né? Então, assim, as indústrias, você vai comprar da indústria grande que não vai quebrar na pandemia, ou você vai comprar da Mari, que é a tua vizinha, que começou a fazer queijo ali no Sobradinho. Então, isso teve um ponto muito positivo para mim e para várias outras mulheres que empreenderam. Os desafios são constantes. Nós, mulheres, a gente tem que ser supremas em tudo que a gente faz. A gente tem casa, a gente tem filho. Eu tenho neto já. Aí você quer fazer a melhor comida, você quer agradar o namorado, você quer agradar o marido, e você quer empreender, e você tem que recolher o lixo, e você tem que atender bem o cliente, você tem que estar com a unha feita, com o cabelo... Enfim, tudo que a gente, né? A gente se cobra tudo isso, né? É uma exigência nossa. E nós tiramos força, sempre falo, a gente tira a força do útero, né? Quando a gente pensa que não tem mais, cara, vai. Você tem ainda a força ali raiz tua, que faz a gente, né, movimentar tudo. A parte de você empreender sem ter a grana para começar é uma loucura. Né? É uma coisa assim que às vezes você para pensar e fala, gente, é uma coisa que você faz que te agrada, que você dorme feliz, que você acorda feliz, que você não sente nem que você está trabalhando, né? Por mais cansativo que seja, mas você não
ter o dinheiro para fazer aquela roda girar, né? É um empecilho que dá bastante trabalho ali, você fazer a roda girar sem ter, né, um investidor, um investimento, um capital de giro. E a parte de precificação dos produtos, né? O quão é difícil a gente, né, Fernanda? Você saber quanto que eu vou cobrar aqui pela flor, né, que eu fiz. Nossa, ela me deu isso de trabalho, mas ela é diferente da flor ali, do produto do outro. É o mesmo, mas é diferente. Foi feito com os mesmos insumos, só que o teu trabalho do teu artesanal e você saber precificar isso para não ter um prejuízo lá na frente de achar que tá ganhando, tá lucrando e tá trocando 6 por meia dúzia, é enorme, né? Nossa. Com certeza. Fernanda, dentro dessa parte, né, dos problemas com a precificação dos produtos, qual que é o papel, né, da educação financeira nesse empoderamento econômico? Crucial. Você sabe que no meu dia a dia eu vou atendo várias empresas e uma das primeiras coisas que eu checo é o preço. Sim. E eu posso falar para você, assim, que 99% das empresas, elas estão vendendo ou um produto ou um serviço abaixo do preço de custo. Nossa. Já que nós estamos falando do ramo de alimentação, vou dar um exemplo muito simples para você. Vamos supor que essa flor aqui, tá? Eu gastei R$30 para fazer ela. Beleza? Sim. E eu pago 10% de imposto sobre ela. Um exemplo simples aqui. E daí, o que acontece? O meu insumo aqui subiu R$5. Vamos supor que ela custa 30, eu vendo a 60. Aí, de repente, agora subiu para 35 o custo que eu gasto, que eu tenho com ela. Você sobe para quanto, normalmente? Eu perdi a conta. Eu perdi a conta. Essa não é nossa área. Vamos lá. R$30. Você tem R$30 de custo, vende a 60. Subiu R$5 o teu custo. Normalmente as pessoas vão lá e acrescentam os R$5. Vai colocar 65. Tá aí já errado. tá o problema. Tá errado. Tá errado. Por quê? Quando eu vendo a 60, eu pago quanto de imposto? 10%, pago R$6. Quando eu vendo a 65, eu pago 10% de imposto igual. Sim. Então, eu pago R$6,50 de imposto. Então, não foi suficiente o tanto que eu subi. Olha isso. Nossa. Só aí, agora você pensa assim, eu tô falando um exemplo simples. Sim. Põe isso vezes quantidade que as pessoas vendem. Um produto, um refrigerante, Quantos arranjos de um flores? prato e etc tal. É que É o aí que dinheiro tá uma falha. vai indo pelo ralo de gota, né? Isso que eu tô dando um Gotinha exemplo vai só de indo. imposto. Vamos dar outro Sim. exemplo aqui? Muito comum para você que tem restaurante. Me escute. Aí ela vai lá e contrata um motoboy baratinho, cobra R$4 a entrega. Você Sim. vai lá do teu cliente e acrescenta R$4 para entregar. Não é assim que funciona? Você cobra, sim. Você cobra os passa, R$4. O que você Já cobra. está aí o erro. Por quê? Porque sobre esse, você vai pagar o imposto do total que aquele cliente te pagou. Então, se ele Sim. te pagou R$50 contando com a taxa de entrega, você vai emitir a nota sobre isso. Ah, sim. Só que daí você vai pagar o imposto sobre isso. A taxa do Sobre a cartão entrega. vai sobre isso. Quando você viu, não sobrou R$4 líquido pro teu motoboy. Então, você teria que, de repente, cobrar R$5 de taxa de entrega para você descontar o imposto, a taxa do cartão, as Prejuízo demais ser menor. coisas e dar os R$4 pro motoboy. Sim. Então, só aí é um furo que muito restaurante quebra. Porque não observa os pormenores e daí o problema tá gigantesco. Outro, um problema muito comum, tô dando alguns problemas, os mais Sim. comuns aqui de quem é pequeno, empreendedor, médio, que tem uma empresa até média empresa. Sim. Às vezes, o que acontece? Ele vai lá, até faz bonitinho a ficha técnica, quanto que ele gasta de produto em cada coisa, ele vê quanto que tá gastando nesses insumos agora. Só que assim, o mercado de alimentação, ele é muito volátil. Então assim, você não vai ver acontecer assim, o queijo, vou dar o exemplo do queijo. O queijo ser R$50 hoje, o insumo do queijo, e daí lá chegar em dezembro acontecer alguma coisa e baixar o preço. Acontece isso? Nunca. Só sobe. É uma coisa ou outra pontual que vai abaixar o preço. O que acontece? Quando o pequeno empreendedor ele vai calcular esse custo, ele sempre calcula o custo com base no preço que está hoje. Tá errado também. Ele tem que colocar o custo do produto dele um planejado. pouco para cima, porque ele não pode subir o preço para o cliente dele todo mês. Sim. Senão o cliente não compra mais dele. Então, ele já tem que prever assim, poxa, eu vou calcular minha tabela de preço para ela ficar assim, pelo menos até virar o ano. Então, ela tem que prever o quanto que vai subir os insumos até final de dezembro, para que ela tenha um custo, uma margem de lucro de segurança. Que isso é muito comum acontecer. Aí, de repente, tem coisas que dobram de preço de um mês para o outro e ela não tem essa gordurinha aqui para queimar. E se ela subir o preço para o cliente dela também não vai comprar. E assim vai indo. Sim.
Nossa, a gente trouxe também aqui a equipe, né, de produção, também trouxe uma pesquisa que foi levantada este ano, com dados coletados por 194 respondentes, para saber mapear o perfil de microempreendedores que buscam uma capacitação empreendedora e mentorias dos programas Bom Negócio Empreendedora Curitibana. Dentro dessa pesquisa, a gente conseguiu ver, né, que a faixa etária de 36 a 46 anos é a que predomina, com 81, né, pessoas que nessa faixa buscam essa capacitação. Então, assim, em comparação com 18 a 25 anos, que são apenas 15, de 36 a 46 ali na meia-idade, né, a gente consegue ver um recorte, né, mais marcante, mais expresso, né? E em comparação também com os tipos de negócio, a gente conseguiu ver de setor de negócio, o da alimentação, ele é o que predomina em comparação com os outros, né? Então, assim, parece que está muito mais próximo ali para a empreendedora, né? Ainda mais no caso da mulher, que é chefe de domicílio, que está em casa, cuidando dos filhos, tentando administrar com esse desejo, né, de empreender, que a alimentação seja um segmento mais fácil, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre falei, tá? No decorrer aí dos 25 anos entre publicidade e me virando com cozinha quando precisava. Sim. Que a comida, cara, ela agrega. As pessoas precisam comer. Então, você apresentar é a coisa mais fácil. Você fechar um contrato publicitário novo com um cliente que já tem um contrato com uma agência é muito mais difícil. Tanto que teve uma época da minha vida que eu comentei com você que eu fui Sim. vender ovo. Todo mundo come ovo. Contrato de publicidade, anos, multa contratual. Era muito mais fácil vender ovo. E como foi? Entendeu? Que eu tirava o que eu precisava vendendo ovo. E não era ovo. Muito Não mais era, às vezes, rápida. falava, você é ovo de Páscoa? Eu falava, não, é ovo de galinha, ovo. Ovo mesmo, né? Porque é comida, né? Então, a comida tem isso. A pessoa, ela pode deixar, de repente, né? Se tá numa situação financeira que não tá tão legal, ela não vai comprar blusinha, ela não vai comprar, sei lá, trocar de carro, ela não vai, né? Enfim, fazer a hidratação no cabelo, alguma coisa, mas ela precisa comer. Né? Por isso que essa busca, além de ter afinidade nós mulheres, né, de já ser uma coisa nossa, né, isso, né, da forma que nós somos criadas, né, da mulher cozinhar, que hoje em dia já, né, já não é mais tão assim, né, que é maravilhoso ver, né, tantos homens maravilhosos, chefes de cozinha, né, mostrando que sabe também ali, né, mexer o angu, né. Mas é muito mais fácil você vender comida, né? É muito mais receptivo. O empoderamento, ele não é só econômico, né? A mulher ali na cozinha, como que você se sente, né? Se empoderando através dessa culinária quando você está, né, fazendo ali, produzindo os queijos? Eu vou falar assim que pra mim, começar pelo nome Vaca Profana é uma coisa assim, tipo... Eu falo rindo, eu falo feliz, porque foi uma coisa que eu nunca imaginei. Eu acho que eu fui muito feliz na escolha do nome, né? Ela caracteriza a música, passa bem o que é, né? Pra gente olhar pra fora e acima da manada, você vê as coisas além do que teus olhos estão vendo, né? Eu faço queijo é feito com leite, coalho e sal. Todo queijo é feito com leite, coalho e sal. E o meu terroir, a minha micro-região ali, na minha microbiótica do meu ambiente vai me dar um queijo. Se você for fazer o queijo lá no Nordeste, na casa dos seus pais, vai ser outro queijo. Se a Fer for fazer na casa dela, vai ser outro queijo. E isso é tão mágico de você pensar que o mesmo produto... Não existe concorrência, porque ninguém vai conseguir fazer o queijo igual o meu, como eu não vou conseguir fazer igual o seu, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo. Então, você conseguir passar o teu amor por aquele produto, é um amor, cara. Às vezes eu fico com dó de vender, falo, ai, gente, eu fiz um desse, ele saiu assim, né? Que eu falo que o queijo é único, né? Essa linha de queijo que eu faço, que é o queijo natural, ele é único. Como estava o ambiente naquele mês que ele ficou maturando? A umidade do ar, a temperatura, que lá da minha região onde eu produzo, né? Então, isso é muito mágico. Eu acho incrível, assim, para mim, me dá uma força muito grande de saber que eu com quase 50 anos agora, virei a chave aos 45 do segundo tempo. Nossa, incrível, muito interessante. Eu gosto muito de ouvir histórias como isso, porque eu gosto do assunto de empreendedorismo feminino e etc, empoderamento. Mas o que eu sempre digo quando me convidam para eu falar desse assunto? Que o maior empoderamento é você saber quem você é. E eu acredito que é muito esse movimento. Sim.
Porque uma mulher, às vezes, ela pode ter um alto cargo no executivo e, de repente, ela teve que recomeçar vendendo ovo. Mas não tem problema nenhum nisso. Porque quando você se sente... Eu falo isso e as pessoas que estão assistindo aqui, por favor, gravem isso. Quando você se sente inferior por dentro, você perde poder por fora. Quando você se sente inferior por dentro, você perde poder por fora. Certeza. E o que aconteceu foi o quê? Você encontrou o poder dentro de você. Sim. Você entendeu quem você era e isso se materializou. Então, eu quero encorajar as empreendedoras que estão aqui falando com a gente para valorizar e, assim, buscar ousar. Por quê? Quando a gente fala no ramo da alimentação, assim, todo mundo pode vender exemplo pão de queijo. Vou pegar uma coisa mais comum. Sim. Cartês, você já está um outro nível de especialização. Vamos pegar um bolo no pote, que é muito comum. Tem muito ainda. Um bolo no pote. Tem muitas pessoas que podem fazer bolo no pote. O que vai te diferenciar da outra pessoa quem você é? É a tua essência, é o teu nome, A tua é a tua expertise de fazer. Que eu sempre falo Às vezes eu também, falo você coisas põe. assim, eu falo, mas por que você não cobra? Mas por que você mandou o PDF? Por que você fez tal coisa? Eu falo assim, qualquer pessoa do mundo pode pegar o assunto que eu tô falando, mas ela não vai ser como eu falando. Sim. Então, eu quero encorajar as mulheres de valorizar isso. Não é um retrocesso. Não é uma humilhação, uma vergonha, como às vezes muitas fazem. Ah, eu faço isso aqui só para ter uma renda extra para ajudar meu marido. Não. Aquilo ali tem que ser importante, tem que ser especial para ela. E ela tem que valorizar. Olha só, Então. Fer, é legal você tocar nesse ponto, porque às vezes a gente fica assim, eu tô fazendo um freela. Isso aqui eu peguei um job, eu tô fazendo um freelinha. A gente não quer assumir uma coisa que de repente nossa, eu comecei a fazer esse arranjo de flor. Na verdade, a gente acostumou as pessoas a menosprezar a gente. É isso que... Verdade. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui fazer minha unha na manicure. E eu falei pra ela, você entende a importância que você tem na minha vida? Ela olhou assim, a menina virou. A mulher ficou louca. Por quê? Porque eu falei pra ela, se eu posso ir lá dar uma entrevista na TV e falar com naturalidade, estar me sentindo bem, é porque você fez parte disso. Porque você fez a minha unha e a minha unha tá bem feita. Então, se eu tô lá, você faz parte disso. E quantos que não valorizam o trabalho dela? E às vezes nem ela. Então, que a gente, como mulheres, também possamos encorajar umas outras e ajudar a outra a ver o valor daquilo que ela faz. Sim. Com certeza. Bom, e como que a gente pode, né, na sua perspectiva, Fer, combater, né, essa desigualdade de gênero na sociedade através do empreendedorismo que, consequentemente, gera esse empoderamento? O ponto de partida é entender que ninguém é melhor do que ninguém. Falando direto e reto mesmo. A mulher não é melhor que o homem, nem o homem é melhor que a mulher. Cada um tem o seu papel e ponto final. Cada um tem a sua essência, até mesmo física. Cada um tem a sua essência dentro desse aspecto. Para a mulher, ela passar dessa página de se sentir inferior, primeiro, ela tem que se sentir bem. Ela tem que valorizar quem ela é, ela tem que valorizar a cor da pele dela, ela tem que valorizar a história dela, ela tem que valorizar o cabelo dela, ela tem que valorizar o jeito que ela fala, ela tem que valorizar a história da família dela, que de repente a minha história é totalmente diferente da sua. E o que te faz quem você é hoje é justamente a tua história. Com certeza. E a partir do momento quando eu tô bem resolvido comigo mesmo, eu tenho condição de transbordar isso para as outras pessoas. Aí eu tenho condição de te elogiar, porque eu sei que isso não é uma ameaça para mim. Muito bom. E aí é isso que vai se multiplicando e é isso que faz a gente... Uma corrente do realmente, bem, né? Como que é o nome do podcast? O poder das mãos dadas. Poder das mãos. Isso é o poder das mãos dadas. Quando eu consigo dar a mão para alguém, dá a mão aqui para mim. Quando eu consigo dar a mão para alguém olhar no olho. e entender Que não que é eu tô ameaça. jogando no mesmo time que ela. Sim. É isso. E É esse é o nosso juntas, né? desafio. Não é um contra o outro, é juntas. É juntas. Porque o queijo esse que é o- você faz não é o queijo que a outra pessoa faz. Exatamente. Que legal o teu queijo. E olha o meu. tá- Como é diferente, E eu falo tá que o tudo Brasil bem. só chegou onde ele está hoje por causa das parcerias. Porque isso fez toda a diferença e fez pessoas não quebrarem, não falirem. Então, a gente precisa realmente não olhar... Isso acontece muitas das mulheres. As mulheres é automático, né? Tá medindo a roupa, tá medindo o cabelo, tá... É ou não é assim? É verdade. Só que a gente precisa entender que isso... Nós estamos jogando no mesmo time. E que a outra pessoa não é uma ameaça, mas que eu posso contribuir com ela e vice-versa. Então, Sim. o caminho é por aí. O que a gente pode agregar na vida da outra, né? Bom, e você, Maristela, eu queria saber se hoje em dia, né, comparação com 25 anos de publicitária e hoje, aos 48, sendo empreendedora, você se sente uma mulher empoderada? Totalmente. Totalmente. Mesmo estando aqui hoje com o cabelo assim, eu brinco, parece que eu vim de moto, sem capacete. Não estou com a unha feita, por motivos óbvios, trabalhando,
Produção de queijo foi a todo vapor essa semana. Isso aí, Graças graças a a Deus. Deus. Entendeu? Mas, assim, muito feliz, muito feliz. Eu me sinto a dona das divinas tetas em pele e osso. Maravilha. Então, gente, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso episódio. Só quero agradecer imensamente pela participação de vocês duas hoje. Eu gostaria que você, Fer, né, fizesse uma consideração final e depois a gente volta para Maristela. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, de cada uma aqui. Deixa o teu comentário aí, o teu like. Enfim, o que você precisa entender? Valorize o que você tem e apoie as pessoas que estão ao seu lado. Eu acho que resume isso. E você que, de repente, começou de uma forma amadora, muitas vezes, uma forma... Deu o teu melhor dentro da tua possibilidade, que você possa buscar crescer nesse conhecimento, não somente para a tua empresa crescer, mas também para você ajudar as pessoas que estão junto com você, que estão ao seu redor. Maravilha, essa é a Fernanda Meneghini, economista falando sobre empreendedorismo e empoderamento feminino. E você, Mari? Vamos lá, Carol, Fer, quero agradecer a Olha pra câmera participação. ali. Pessoal, quero agradecer a participação nesse episódio. Falar pra mulherada que tá assistindo, que tá ouvindo, que só vão sem medo. Vai errar, vai acertar e é uma constante, né? E isso que ela falou sobre, né, do empreendedorismo amador. Eu sempre falo pra todo mundo, eu sou uma queijeira amadora porque eu amo o que eu faço. E a partir do momento que você ama o que você faz, dificilmente vai dar errado. Entrega essa energia, não tenha medo de concorrente, não existe concorrente, existe pessoas que fazem os mesmos produtos e nunca vão ser iguais, porque a gente não é uma indústria, nós somos pessoas, nós somos humanas, né? A partir do momento que você gosta daquilo que você está fazendo, que você deposita essa energia, cara, só vai, o teu produto é único, é teu, é o que você criou com as tuas mãos, né? O poder das mãos de se transformar de mãos dadas, então nós mulheres temos sim que a gente apoiar e ajudar umas às outras pra ir, só vai. É isso, gente. Muito obrigada. E tá aqui, né, com vocês hoje, conversando sobre esse tema tão importante. Aí a gente vê, né, o tanto que é imprescindível a gente tá ampliando esse debate cada vez mais em todos os espaços, né? Sim. Bom, o podcast Poder das Mãos Dadas é produzido por mim, Caroline Giotti dos Anjos, para o trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Eu gostaria de agradecer à minha orientadora, Ellen Anacleto, aos trabalhos técnicos de André Ambonati, Ana Rudzinski e Maurício Nunes de Souza, ao coordenador do curso de jornalismo Felipe Armata, ao coordenador de integração da Escola de Comunicação e Design Marcelo Cato Galina e ao reitor da Universidade Positivo Roberto de Benedetto. E a você que está ouvindo aí do outro lado, muito obrigada pela sua atenção até aqui. E se você deseja participar mais do podcast O Poder das Mãos Dadas, fique à vontade para mandar uma mensagem ou um relato no nosso e-mail, @opoderdasmãosdadas, ou no meu Instagram pessoal, @CarolGiotti. Antes de terminar, eu gostaria que você, Maristela, passasse o seu @, né, divulgando a queijaria Vaca Profana. Que legal, gente. Siga lá no Instagram, @queijariavacaprofana. Muito obrigada, gente. É isso. Até a próxima. Obrigada, Beijos. pessoal.